sou a Vivi e esse é o canal Plano Infalível. Se você é fã de Turma da Mônica, assim como eu, esse é o lugar. E vamos ao Plano Infalível. Uma das coisas que mais me diverte é ir a sebos de livros. E eu estou montando uma gibiteca da Turma da Mônica e eu vou compartilhar com vocês todos os meus achados lá do sebo. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês todos os gibis da editora Globo. E olha que não foram poucos. Então, vamos começar. O primeiro que eu trouxe foi esse gibi da Mônica, edição Artes. Essa daqui é uma coletânea de um tema só, tá vendo? Ela tinha esse tema e ela é mais grossa aqui na lombada, né? Você vê que ela tem bastante histórias, tá vendo? E olha que capa muito bonitinha. Que saudade, olha, do Papa Capim aparecendo nas capas, né? Nós tivemos poucas aqui com a participação dele. Olha, tá vendo como é por dentro? Então tem bastante historinha aqui. Então esse foi o primeiro que eu adquiri. O próximo gibi é do Chico Bento. Essa edição aqui, olha, nem era cobrado em reais ainda, tá vendo? Então, olha que interessante. Ela vem com esse adesivo aqui, ó, eu tentei tirar e eu fiz uma arte, tá vendo? Então eu vou deixar, era uma propaganda, ó, antiga, né? E tem esse selo aqui, deixa eu ler aqui, ó, tá escrito Lojinha Postal. Aqui tem uma curiosidade muito legal nessa edição. Gente, olha essas propagandas antigas de produtos licenciados da Turma da Mônica. Olha que demais, né? Era um minigame. Mas o que eu vou mostrar pra vocês é que, ó, esse gibi, ele é do ano de 1992. E nessa época não existia as compras online como é feito hoje, né? Que a gente busca tudo pela internet e a gente consegue encontrar, inclusive gibis, né? Mas aqui nessa época, as compras eram feitas através das lojinhas postais, tá vendo? Como que funcionava? Aqui dentro do gibi vinha um catálogo mostrando os produtos. Olha que interessante, tinha até esse puff da Turma da Mônica, tá vendo? E aí tinha um código cada mercadoria, tá vendo? Então tinha fita VHS, joguinho, brinquedos. Olha que demais. E aí você colocava o código do produto que você escolheu nesse postal aqui, tá vendo? Então olha que bacana que era o modo de comprar. E aí você colocava no correio e depois você recebia. Aí tem que ver aqui como que era feita as regras de pagamento, tudo, né? Mas olha que interessante isso, gente. Muito legal, né? Isso lá em 1992. Aí o próximo gibi é o 287 do Chico Bento. E essa é a capa. Olha que bonitinho, tá vendo? O Inholau e um ovo quebrado do passarinho. Gente, olha isso. O Chico fez uma bela arte aqui, né? O próximo gibi é o número 320, também da editora Globo. Então, esses que eu vou mostrar pra vocês são todos da editora Globo. E olha que capa mais bonitinha. O próximo é o 329. Esse aqui eu não me recordo se eu já tenho ele. Mas aí, como que eu faço? Se for um gibi repetido aqui na minha coleção, eu analiso qual que está melhor, qual que está mais bem conservado. E aí, eu mantenho na minha coleção. E o outro eu troco em sebo. Então, aí fica muito mais fácil assim, né? Esse aqui, ó, é o número 331. Esse sebo que eu fui é aqui na minha cidade, tá? Eu paguei em cada gibi R$3, tá? Por aqui perto existe mais de um sebo. E aí cada um trabalha com o seu preço, mas aí conforme eu for mostrando pra vocês, eu vou comentando quanto que foi que eu paguei, tá bom? Esse aqui é o número 372. Olha que capa colorida.
o Chico com a Rosinha, muito bonitinho, né? O próximo é o número 398 e olha só, repara no preço do gibi aqui no cantinho, ó, R$1,90. Olha como o preço era bem acessível, né? Hoje, em 2026, eu pago nos gibis quinzenais R$8,90. Então, olha só como o preço mudou. E não vem tantas historinhas a mais do que nessa época para justificar esse preço, né? Então, é de se pensar. A próxima edição, ela é curiosa, por quê? Porque ela é uma numeração baixa, então ela é o número 13 da revista do Cebolinha. E olha que interessante, ele está voando num balão junto com a Mônica e com o Cascão. E o balão é o símbolo da editora Globo, que era a que fazia as publicações dos gibis nessa época. Então, olha que legal. Aqui, ó, na tarja amarela, tá falando assim, edição de aniversário, 1 ano de sucesso. Então, tá aqui, era uma comemoração do Cebolinha. O próximo gibi é o número 176, então aí já sobe um pouco a numeração. E nessa capa nós temos o Cebolinha e o do Contra. A próxima edição do Cebolinha é a número 183 e uma edição de aniversário do Cebolinha, do personagem, tá vendo? Que bonitinho. Tem um cachorrinho aqui, tá vendo que interessante? E algumas das capas, tá? Elas não tinham relação com a primeira historinha como é hoje, tá? Mas no caso dessa edição, ó, eu tô mostrando um cachorro e vocês estão ouvindo os meus cachorros aqui em casa. Essa edição em específico, ela aparece esse cachorrinho, conta a historinha do aniversário do Cebolinha. Bem interessante, né? A próxima edição é a 194 do Cebolinha. E aí você tem a Marina aqui na capa junto com o Cebolinha. Olha que legal. Muito interessante. Olha quantos fios ela tá fazendo na cabeça de Cebolinha, né? A próxima edição, também do Cebolinha, 243. Aí aqui, ó, o Cebolinha, ele tá sentado no floquinho e tá aqui, ó, enamorado por uma menininha. Eu não sei quem é, tá? Porque nas historinhas aqui dentro, eu já dei uma olhadinha nesse gibi, não tem essa personagem aqui, o nome dela, tudo pra saber direitinho. Então é só uma menininha mesmo pra ilustrar, tá vendo? Mas depois eu vou ler direitinho com calma, né, a historinha, vai que aparece ela no meio de alguma, mas assim, só de passar rapidinho, eu não encontrei essa personagem, tá? O próximo gibi é o número 87 da Magali, Me Dá um Pedaço. Olha que capa bonitinha, só tem o rostinho dela e um balãozinho, mas é o suficiente para deixar muito charmosinha essa capa aqui, né? Muito fofa, olha. A próxima edição que eu tenho é a número 108 da Magali, editora Globo. Olha que capa também muito bonitinha, colorida. Olha, bastante detalhe, né? Muito lindo, gente. Olha isso. As frutinhas, né? Fazem e o sorvetinho, ó, tudo que é de comer, compõe aqui o trenzinho da Magali. A próxima capa é a número 128 e é o aniversário da Magali. Olha a carinha dela aqui de satisfeita. Está bem cheia porque comeu tudo da mesa. Olha isso. Ai, gente, só a Magali. A próxima edição, 353. Olha que capa fofa também, tá vendo? É a Magali num bote de banana, de indiazinha. Olha que coisa mais fofinha, não é? Lindinha, né? A próxima edição também da Magali, 388. E olha isso! É a Magali na versão abelhinha. Olha, ela com o canudinho chupando o néctar da florzinha. Gente, olha isso, que coisa fofa aqui a colmeia
E um monte de Magalis abelhinhas. Muito lindo, né? Essas capas da Editora Globo arrasam. Agora eu tenho a número 154 do Gibi da Mônica. Então aqui ela aparece com a Marina nessa edição, tá vendo? Então teve uma outra ali que a Marina apareceu com o Cebolinha e aqui a Marina apareceu com a Mônica. A próxima edição é do Cascão, número 177. Olha que capa legal. Vocês vão reparar que eu peguei dessa vez mais edições do Cascão. Tem um porquê? Não. Era o que estava disponível e foi o que eu acabei pegando lá, tá bom? Então, ó, 219. Olha essa capa que bonitinho. Aí eu tenho outra edição, 235 do Cascão. Olha que capa maravilhosa, com perspectiva. Tá vendo? Você olhando de cima lá pra baixo. Você tem a Magali, o Penadinho, a Mônica e o Cebolinha, a Cascuda com o Bidu e o Cascão aqui, ó, lá no alto do farol. Muito bonita essa capa, né? A próxima edição, 245, olha a cara do Cascão aqui, bravo com a mãe dele, ó. Olha ela limpando as mãozinhas, muito bonitinho. Próxima edição, Cascão 250. Aqui nós temos uma corrida de carrinhos. O rostinho da Mônica aqui, ó, tá um pouquinho diferente, vocês reparam? Vocês conseguem perceber que o traço tá mais puxadinho aqui, o rostinho dela? Não chega a ser aquela versão pontuda, mas, ó, tá diferente, né? Eu tenho aí um olhar assim que eu bato e eu já percebo. 261, essa daqui é quase certeza que eu tenho, acho que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês, das minhas edições do Cascão, mas eu peguei justamente para analisar qual edição está melhor, tá? Então não é sempre que a gente tá encontrando edições boas aí, 266 é essa. Então quando aparece, a gente precisa aproveitar, né? Então para quem é colecionador, né, não pode perder essas oportunidades. A próxima edição, 268. Olha que gracinha, com o chapéu mexicano. A próxima edição é a número 300. Olha que capa diferente, né? Tem um cascão aqui, ó, espelhado, né? De ponta cabeça, olha, que demais. Bonita essa capa, né? A próxima edição, 313. Olha a cara do Cascão aqui. E a carinha da Mônica, ó. Olha os dentinhos dela, gente. A boquinha com o sorriso completo, ó. Sem os famosos dentões dela aqui. Olha só, que legal. Próxima edição, 316 do Cascão. Muito legal. Próxima edição, 319. Olha que gracinha, mamãe do Cascão, a carinha dela. Próxima edição, 322. Mas, gente, olha, outra com uma super perspectiva, olha, a Mônica lá embaixo, o Cascão aqui na frente, ó, lá no alto. Muito linda, muito rico. Muito rica essas capas, né? 342, eu acredito que eu tenho essa edição também, tá? Então eu vou ver qual que tá melhor e vou substituir na minha coleção e a outra eu troco no seu. Próxima edição, 372, essa aqui, ó, ela tá um pouco soltando aqui a capa, mas eu peguei porque, olha, gente, é o louco, né? O louco com o Cascão na capa, olha que diferente, olha o solzinho com o rostinho, todo feliz, muito lúdico, muito bonitinho, né? Próxima edição, 389, então aqui o Cascão no frio, fugindo aí das bolinhas de neve, né?
porque afinal de contas, linhas de neve são água também, né? 392. Olha que capa legal. Muito legal. Próxima edição, 413. Muito bonita essa capa também, olha. Incrível, né? Muito fofa. E para fechar, as da Editora Globo, 432. Olha que capa legal também. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito bonita, muito representativa, porque você tem aqui o lápis, como se fosse, né, já o Maurício aqui, ó, roteirizando, ilustrando a historinha. Então ele assinando aqui, ó, e o cascão embaixo sendo protegido pela assinatura do Maurício. Muito linda essa capa, né? Agora eu vou mostrar 3 edições que eu comprei da primeira série da Panini. Então aí já não é mais da Editora Globo, é da Editora Panini. Então a primeira série de gibis que eles lançaram. Então eu tenho essa versão do cascão, tá vendo? Aqui, ó, já é assim, Fada Giza, Bruxa Zélie. Então, você já tem a primeira historinha, ó, ela já vem com o título que aparece aqui na capa, tá vendo? Aqui no cantinho, ó, tem uma observação escrita assim, realidade aumentada, efeito especial. Eu vou até depois dar uma pesquisada, ó, vem falando aqui. Deixa eu ver. Aniversário da Mônica em realidade aumentada. Com o aplicativo Mônica 50 anos no seu tablet ou celular, qualquer leitor poderá participar da festa. Ó. Então você tinha essas 4 edições com essa realidade aumentada, tá vendo? Deve ter um QR Code aqui, ó, você, sei lá, acessa. Nessa época acho que não tinha QR Code, né? Era você acessar o site, como eu li, na verdade. É que é tão comum o QR Code agora, né, que eu já acho que tá em tudo, mas nessa época não tinha. Aí a próxima edição é da Mônica, número 82. Ah, e só pra falar, essa aqui do cascão era número 81, tá? Edição 81. E essa aqui da Mônica é a edição 82, Estrelas do Limoeiro. Olha, em cima de um trio elétrico, a Claudinha, ó, em referência a Cláudia Leite. Que bonitinho, né? Olha que gracinha, gente. Muito fofinho, né? Olha a lombada da capa da edição da Mônica, tá vendo? Vem o nome da Mônica e o número da edição aqui, tá vendo? Que os gibis de hoje não vêm assim, tá bom? A próxima da Mônica é a número 91. Olha, que bonitinho. E o nome dela é O Dia em que o Anjinho Virou Cupido. Então aí, como as historinhas, elas vêm na frente aqui, a primeira historinha traz aqui na capa, né, o título, então acaba sendo o nome do gibi. Olha, gente, o chaveco aí apaixonado, olha o anjinho, só dando risada, né? Então aqui, ó, a lombada era meio quadradinha nessa época. Aí eu tenho uma única edição que eu achei lá, do Chico Bento, mas aí já é da Panini na segunda série. Como que eu sei que é a segunda série? Para vocês aprenderem a diferenciar. Pela numeração, ó, deixa eu ver se vai focar para vocês. Focou. Tá vendo aqui, ó, o estilo? Quando o número ele é grandinho assim, é porque ele é da segunda série. E quando ele vem pequenininho assim, ó, ele é um gibi da primeira série. Vamos ver se ele vai pegar o foco. Pegou, né? Então, esse é a primeira série e esse é a segunda série da Panini, tá vendo? E aí o título é Natal em Família, ó. Então, aqui é o primo do Chico Bento, que mora na cidade grande e que às vezes ele vai lá pra roça passar uma temporada com o Chico. E tem vezes que o Chico vai pra casa dele na cidade. E aí, a atrapalhada é certa, né? Muito legal. Agora, eu vou mostrar pra vocês uns gibis promocionais. Então, o que seriam esses gibis promocionais? Normalmente são gibis de distribuição gratuita. Então, é parceria com empresas, com o Ministério da Saúde, enfim.
é sempre de distribuição gratuita e sempre com títulos relevantes para a sociedade, informativo. Então esses aqui na época era de distribuição gratuita, mas dessa vez eu paguei R$3 por cada um. Então o primeiro aqui eu tenho, ó, os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. Então essa é a capa do gibi, tá vendo? Olha que bonitinho. Então você vai encontrar outras pessoas, né, outros personagens que não estão inseridos nas historinhas, mas é justamente para poder ilustrar a temática desses gibis aqui de distribuição gratuita. O próximo é Salvando Vidas. Olha que bonitinho, né? Muito colecionáveis. Ah, e outra característica desses gibis é que eles são mais fininhos, tá? Bem fininho mesmo, é só um catálogo mesmo, com poucas páginas de historinha informativa. O próximo é Turma da Mônica e a Segurança de Voo. Olha que legal, gente. Então aqui é parceria com a Embraer, com a ANAC, Força Aérea Brasileira. Olha que legal essa capa. Ó, atrás, tá vendo? Ele sempre vem falando as parcerias, os órgãos que fazem parceria, as empresas, tá vendo? O próximo é Turma da Mônica Prevenindo Queimaduras, olha. Essa é a capa. O próximo, Turma da Mônica Turismônica. Esse aqui, ó, é um gibizinho com o governo de São Paulo. Então eu acredito que foi uma distribuição local aqui, tá? Da Secretaria de Turismo. Ou talvez para outros lugares também, né? Para poder divulgar o turismo aqui em São Paulo, né? Mas tem alguns que eu acho que a distribuição fica local, dependendo da temática do gibi. O próximo é Turma da Mônica, Doenças de Chagas. Olha, a capa tem o Nimbus. Muito interessante, né? E ó, aqui, se vocês repararem, tem um selo, ó, do Instituto Maurício de Souza. Não sei se vocês conhecem, se vocês têm Instagram. Entra na página que vocês vão conhecer um pouquinho mais dos trabalhos e parcerias do Instituto Maurício de Souza. Aí tem aqui Um Olhar Além da Pele. Olha que interessante. Olha aqui o Zé Luiz, esse personagem, né? Ele é tão difícil de achar nas historinhas hoje em dia. E ele aparece nessa capa aqui, olha que legal. E ele, mais uma vez, na última aqui que eu trouxe, que é Turma da Mônica em Aprendendo a Economizar. Olha, esse aqui é uma parceria com a Sicredi. Sicredi, essa empresa aqui, ó, com essa logo, tá vendo? Esse aqui foi de distribuição gratuita, então ajuda a ensinar sobre economizar, sobre a importância do dinheiro, como gastar, como economizar, então muito legal. Então esses foram os gibis, olha só, todos esses que eu mostrei deu só isso, a pilha, ó, na altura, porque realmente eles são bem fininhos, tá vendo? Então são esses aqui. E tem mais! Agora eu trouxe 2 edições da Turma da Mônica Jovem. E assim, são 2 edições muito especiais. Na verdade, ela compõe um arco de 3 revistas, mas eu consegui 2 dessa vez. E assim, ela é especial porque ela compõe a Super Saga do Fim do Mundo. O que seria isso? É um arco de histórias escritas pelo roteirista Emerson Abreu. Então, assim, ele revolucionou o modo como ele traz as histórias e, assim, o público na época que lançou ficou muito empolgado e até hoje o pessoal pede que essa saga tenha continuações. Então, fica aqui meu pedido, traga continuações, Emerson Abreu, se de alguma forma esse vídeo chegar até você, porque os fãs gostam muito do seu trabalho e vai ficar muito feliz de prestigiar mais obras desse tipo aqui, ó, da Turma da Mônica Jovem, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu trouxe a edição 75 e a 74, ó. Então eu vou começar pela 74. Então, Umbra é o nome da história, tá vendo? E o interessante dessa história, dessa revista, é que esses bonequinhos aqui, ó,
que eles são personagens dessa história, mas aí precisa ler para saber, tá bom? Eles brilham no escuro, então se você deixar a revistinha perto de uma lâmpada fria, de uma lâmpada fluorescente, depois você vai num ambiente todo escuro, vai ficar um verde brilhante, essas partes da capa aqui, ó. Eu não sei se aqui os olhinhos deles. Ah, o olhinho do Cebolinha, da Magali e da Mônica também, os dentinhos não, tá bom? E aqui os fantasmas. Muito legal essa edição, tá vendo? Então eu consegui encontrar, da Turma da Mônica Jovem. É da primeira série, tá? Quando foi lançado. Atualmente nós estamos na terceira série das revistas da Turma da Mônica Jovem. Gente, aqui ó é a Denise e aqui é o Chavecão. Chaveco, olha que legal. Mas aí precisa ler para entender tudo que acontece aqui. E a próxima edição é a 75. Também ela tem os detalhes que brilham no escuro, então deixa eu ver aqui, ó. Ela vai brilhar. Ai, não consigo identificar onde ela vai brilhar. Tem que testar ou não. Eu vou testar, tá bom? Mas assim, ela é diferente a capa das convencionais. Não sei se vocês vão conseguir ver a textura dela, tá vendo? Ela é tipo um soft touch que fala, né? Ela é até gostosinha assim de passar a mão nessa capa. E essa daqui, até onde eu sei, me parece que é uma das capas que ela é considerada a mais bonita, tá? Uma das mais bonitas da Turma da Mônica Jovem. Olha todo esse detalhe. É uma história, tá? É um arco de histórias de terror, suspense, aventura. Então, por isso que ela tem a capa dessa maneira, tá bom? E o título é Umbra, Mistério Revelado, tá bom? E a parte de trás, aqui, ó. Eu sei o nome dessas personagens, fugiu agora da minha cabeça. Ai, nossa. Mas elas estão aqui na historinha. Bom, as edições da Turma da Mônica Jovem, dentro as páginas, elas são em preto e branco. Algumas edições especiais vêm com uma ou outra folha com cor, mas a grande maioria é tudo em preto e branco. E aí eu consegui duas edições da Turma da Mônica Jovem especial, que são edições que trazem, olha, cores nas páginas. Então aqui, ó, eu tenho o Cascão, então jovem, especial, em cores. Então é uma edição que ela é bem maior ó, que a Turma da Mônica Jovem, tá vendo? Olha o tamanho dela em comparação, tá? E em comparação ao tamanho do gibi, gente, olha como vai mudando, né, o tamanho aqui, muito legal, né? Então, por que ela é em cores? Porque todas as páginas são coloridas, ó. Até a textura da página aqui dentro, ela muda, sabe? Ela é mais lisinha, assim, tá vendo? Então, essa daqui, ó, é uma edição que eu trouxe, a do Cascão. Então, Cascão Jovem Especial. Era a edição número 1, tá? Aí eu também trouxe a da Magali, ó, também Magali Jovem em cores, número 1, tá vendo? Olha que capa mais linda. Gente, a parte de trás aqui é maravilhosa, olha isso. Incrível, né? O capricho. Olha, não tenho nem palavras para descrever o quanto eu fiquei feliz. Essas edições eu paguei R$10 em cada uma. A da Turma da Mônica Jovem eu paguei R$5 em cada um, tá bom? E aí, eu vou aproveitar para vocês e mostrar duas edições que eu não trouxe de sebo, mas que chegou na mesma semana. Aí eu deixei junto para compartilhar com vocês. Então essa eu comprei em grupos de WhatsApp, de vendinha, e aí veio pelo correio. Então são duas edições da Turma da Mônica Extra. A primeira é a Chabel e Chaveco, então são edições especiais, são edições de compilados de melhores histórias dos personagens secundários, tá? Então aqui você vai encontrar histórias da Chabel e do Chaveco. A Chabel, para quem não conhece, é a irmã do Chaveco, tá? Então aqui você tem essa historinha. E a outra que eu tenho é a da Denise, olha que legal. Muito fofinho, né?
Então essas revistinhas, elas foram lançadas em 13 edições, então existem 13 dessa coleção aqui. Eu só tenho 3, eu tenho essas duas e eu tenho uma do Bidu também, que é o Mr. B. Acho que é isso, Mr. B. Então eu tenho 3, então vamos em busca aí para ver se eu consigo completar essa coleção de gibis. E aí eu fui em outro sebo de um amigo meu, na verdade virou um amigo, né? Porque ele tá sempre me avisando das novidades de Turma da Mônica que bate lá, novidades antigas, né, na verdade. E aí ele falou, Vivi, eu tenho umas edições muito legais, você quer? Aí eu falei, eu quero. Então eu falei, separa pra mim que eu vou comprar essas edições. São edições, gente, que eu não conhecia até eu pegar elas na mão e verificar. E olha isso aqui. Gibizão Turma da Mônica. Gente, olha que incrível. Olha o tamanho disso daqui. Então essa aqui é a edição número 1 e chama Bate Menino Eternamente. Então tá aqui, ó, número 1, tá vendo? E olha o tamanho perto de um gibi normal, tá vendo? Aí eu fui pesquisar e eu descobri que elas existem em 9 edições, tá? Então eu vou atrás dessas 9 edições, eu tenho 4, eu vou mostrar pra vocês. E assim, gente, incrível, né? Então eu fiquei muito feliz e olha o tamanho dessas páginas aqui. É bem grandão, ó. Olha isso. Toda colorida, também uma página mais lisinha. Não é a mesma página, do mesmo material do gibi convencional. E tem de altura 40 centímetros, tá? 40 centímetros. Olha essa edição aqui, essa é a número 2, tá? Não é a Bruxa Viviane, não sei se serviu de inspiração, mas enfim, não é, tá? Eu já li aqui, acho que é Gilda. Eu preciso ler de novo a historinha. Eu li e esqueci. Eu preciso tomar Memorex. Então aqui mais um gibizão, edição número 2. Aqui eu tenho a número 3, olha que legal. Os 12 trabalhos da Mônica, em referência aos 12 trabalhos de Hércules. Então uma historinha muito legal. Essa aqui é exatamente a mesma historinha dentro das outras edições, porque essa aqui é uma republicação, tá? Essa historinha de uma edição que foi lançada anos antes, tá? A próxima e última edição é a número 5, então a número 4 eu não tenho. Então pula para número 5, que é essa daqui, tá vendo? E olha que interessante os traços dessa história aqui, dessa capa. Tá vendo que ele é um pouco diferente, mas está muito, muito lindo. Olha o Horácio, o Maurício, gente, é incrível. Incrível, fiquei muito feliz. E são 9 edições, então, como eu falei, que compõem essa coleção do Gibizão Turma da Mônica. Ufa, quantas edições, né? Bastante! Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e hypar esse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal. E é isso, até uma próxima! Um super beijo, tchau!